Uou! Salve, salve Santa Catarina! Muito boa tarde para todos que escolheram ficar em casa, evitar a aglomeração e acompanhar o Clube da Bola na tela da NDTV Record TV. Tá só começando o Clube da Bola, daqui a pouquinho a gente vai estar falando de esporte por aqui. Vamos juntos até às 3 da tarde falando muito sobre o futebol catarinense, nacional e internacional. Tem Série B com a Chape liderando e com o Leão da Ilha e o Figueira buscando espaço na tabela. Tem a Série C com o Embalado Brusque e com o Tigre, que vai ali colando no G4. Tem a Série D, a 4ª divisão nacional. A batalha prossegue com Joinville, Marinheiro e Tubarão representando Santa Catarina nessa difícil competição. Hoje teremos um convidado especial no segundo bloco, naquela nossa entrevista coletiva. O técnico do Brusque, Gerson Testoni, vai bater um papo ao vivo e virtual com a gente. E para esse programa bombar, precisamos da ajuda de vocês, do pessoal de casa. Nosso WhatsApp anota aí que eu vou falar bem devagarinho, 489-9191-4706. Vou repetir, dá tempo para você marcar aí, tirar uma foto da tela. 489-9191-4706. Manda pergunta, comentário, sugestão. Tem reclamação? Manda também. Pode mandar foto, pode mandar vídeo. Tem foto do filhão andando de skate, jogando bola, o tiozão lá fazendo um gol, manda pra gente. Tem pergunta pro Gersinho, o Gerson Testoni, vai estar com a gente daqui a pouco. Já aproveita, envia aquela mensagem. Vamos fazer o seguinte, quero apresentar nosso time para o programa de hoje. Direto de Chapecó, ele que inspirou músicas, canções, torcidas organizadas, já entoaram o seu nome pelos estádios do Brasil e da América do Sul, pro bem e pro mal. Sérgio Badá nos brinda com sua presença. Em Blumenau, aquela participação sempre marcante. Ele, assim como eu, também é um dos papais aqui do programa. Não consegue assistir um filme da Disney sem se emocionar forte, sem dropar aquela lágrima. Eu sou assim também. Emerson Luiz está com a gente. De Itajaí, a nova geração do jornalismo esportivo entra em campo com o meu xará, o colecionador, Marcelo Nunes. E hoje um convidado muito especial, Ele é cercado por gerações do esporte. Filho do grande comentarista Fernando Linhares e pai da Nath do Avaí, Fabiano Linhares. Daqui a pouquinho já está com a gente na tela da NDTV Record TV. Vamos fazer o seguinte, começar pegando ali o boa tarde de todo mundo nesse sábado aí, véspera do feriado, feriadão que a gente chama, Vai acontecer nesse final de semana, todo mundo ficando em casa, evitando aquela aglomeração pra gente combater forte aí o coronavírus. Sérgio Badá, teu boa tarde, Badá, aí de Chapecó. Olá, Marcelo Mancha, um grande abraço a você. Um abraço ao nosso amigo Emerson Luiz, grande presença. Marcelo, também o Fabiano Linhares, um abraço a todos vocês aí. E estamos aí a postos para mais um Clube da Bola. Um programa especial, Chapecoense na liderança do campeonato. E esperamos aí que hoje a Chapecoense possa fazer mais um resultado positivo lá contra a equipe do Confiança, lá em Aracaju, um jogo histórico, mas o torcedor da Chapecoense feliz pela liderança e ao mesmo tempo de olho no jogo de hoje para ver se consegue terminar na primeira colocação do turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, mesmo com renite e tudo, estamos na peleia. Hoje que o torcedor da Chape vai dar aquela empurrada no Avaí, porque o Avaí pode segurar o América. Bom pra Chapecoense, Chapecoense disparar na tabela, já o Badá vai falar sobre isso. Vai falar também sobre esse jogo que aconteceu no meio da semana. Jogo atrasado, fui procurar na tabela, cadê esse jogo? Da segunda rodada, o empate em casa, já o Badá fala. Emerson Luiz de Blumenau, acompanhe o Emerson nas redes sociais, muito família, muito esporte, academia, tem aquela pizza na sexta-feira que eu também sempre acompanho a família lá na mesa. Muito legal, Emerson, teu boa tarde. Boa tarde a você, Mancha. Boa tarde ao teu xará, Marcelo Nunes, em Itajaí. Em Floripa, o Fabiano. E lá em Chapecó, a nossa lenda, o nosso ícone, Sérgio Badá. Essa semana, um pouco devagar aí nas redes sociais, que quebrou a tela, viu, Mancha? Eu consegui derrubar o celular 14 vezes no chão e o Thales, que é o meu moleque de 2 anos e 5 meses, derrubou uma vez também. Enfim, tá para chegar aí para fazer a troca, mas a gente tá conversando. Muito legal hoje. Tem a participação do Gerson Testoni, o Gersinho, ex-lateral esquerdo, fazendo sucesso, é da nova safra de treinadores. E é daqui do lado de Blumenau, de Gaspar,
da Gema, Gasparense, começou no Tupi de Gaspar. Vai ser importante a gente conversar com ele daqui a pouco e até fazer um paralelo aí, porque o Cuca disse essa semana, o técnico do Santos, que os técnicos estrangeiros vão ganhar o Campeonato Brasileiro com o pé nas costas, porque eles têm os melhores elencos, as melhores peças de reposição. Eu quero fazer essa pergunta, inclusive, para o Gersim. Legal. Ele não está errado. Codê no Internacional, o Sampaoli no Atlético Mineiro e o Torran no Flamengo. Enfim, tem mais um estrangeiro chegando aí, o Abel Fernandes, que vem lá do futebol europeu, de Portugal para o Palmeiras, enfim. Botar ele nessa salada aí nesse jogo para saber o que ele pensa também, apesar de ser muito jovem ainda, apenas 40 anos. Mancha. Que legal, isso mesmo, boa pergunta aí E esse assunto dá um debate. Pra semana que vem, vamos bolar esse debate aí pra semana que vem. Técnicos estrangeiros ganhando espaço no Brasil. Vamos para Itajaí, o boa tarde dele, Marcelo Nunes. Aproveita essa imensa audiência do programa, né? Conectando os quatro cantos do nosso estado para atualizar a nossa coleção aí. Já são quantas camisas de futebol e tem alguma para negócio? Como é que funciona? Quer saber? Fala, Mancha, boa tarde para você, boa tarde, Badá, Emerson, ao Fabiano também, a todo mundo que está ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Passando aí das 220, mais ou menos, Marcelo Mancha, é claro, e estamos para negócio, né? Sempre tem uma peça ou outra daquelas que a gente acaba trocando aí com os grupos de WhatsApp, os grupos de Facebook, que conectam o Brasil e até mundo afora, viu? Até lá fora, no velho continente, existem muitos colecionadores aí que estão sempre dispostos a trocar algumas pérolas, né? Claro que o momento, digamos assim, econômico não proporciona grandes investimentos, mas a gente está sempre atento para aquelas grandes trocas, assim, para uma oportunidade que possa pintar por aí com relação às camisas de futebol, viu, Mancha? Mas por aqui hoje também para falar, além desse bate-papo bacana aí com o técnico Gerson Testoni, faz um trabalho sensacional no Brusque, né? É um dos grandes responsáveis, sim, por essa sequência interessantíssima do Brusque. Vamos falar também do Marcílio Dias, né? Marinheiro que joga daqui a pouquinho aqui em Itajaí, 4 da tarde, contra o Atlético Tubarão, para embalar de vez no campeonato e entrar nesse G4 do grupo de vez, né? Firmar os dois pés no G4 do grupo, viu, Mancha? Legal, vamos falar com o Fabiano. O Fabiano está em Florianópolis, banho tomado, barba feita, percebo pela imagem. Ele que tem o DNA, né, do jornalismo esportivo nas veias. Quando ele vai no Emosk, ele não doa sangue, ele doa manchetes, informação. Fabiano Linhares, muito boa tarde. Legal o cara tá te recebendo novamente aqui no Clube da Bola. Pô, eu que agradeço, né, essa oportunidade de novo. Abração a todos os companheiros. E que bom, né, poder conversar nesse sábado à tarde sobre futebol, né, falar dos nossos times que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, toda essa disputa, né, que está acontecendo nesse momento. Avaí e Figueirense são as decepções nesse momento na Série B do Campeonato Nacional. O Brusque voando baixo, a Chapecoense mostrando que teve o tropeço do Campeonato Catarinense, mas quando teve que mostrar futebol, mostrou e foi campeão catarinense, mostrando que o seguinte, desviou o foco, opa, volta, coloca outro foco, muda técnico, traz jogador, e a Chapecoense fez isso com muita autoridade e vai jogando um belo futebol na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, Avaí e Figueirense mudaram de técnico, mas a situação fica muito complicada e acho muito difícil, tanto o Avaí como o Figueirense, que disputem lá em cima. Acredito que vão ficar disputando para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. É uma pena. Hoje o Figueirense está na zona perigosa. Aproveitar que estáis com a palavra. O Figueirense recebeu o Juventude no meio da semana, saiu atrás no placar. Teve um gol anulado que gerou muita reclamação, mas depois ainda conseguiu o empate, pelo menos escapou da derrota em casa. Figueirense 1, Juventude 1. A gente tem algumas imagens desse jogo. Queria que você comentasse um pouquinho aí do Figueirense e Juventude, Fabiano. O Figueirense até fez um bom primeiro tempo, né? Teve um pouco de dificuldade, mas no segundo tempo o Figueirense foi para cima, né? E quase virou o jogo. Tomou um gol logo no início do jogo, né? Conseguiu o empate, mas quase virou o jogo o Figueirense, né? E teve aquele erro de arbitragem. O Figueirense, inclusive, fez uma nota oficial e reclamando também junto à Federação Catarinense de Futebol, junto também à CBF. Não sei se isso acontece alguma coisa, algum efeito, mas pelo menos deixou registrado ali que teve essa situação e que o Figueirense foi prejudicado
no lance do gol que poderia ter vencido a partida pelo placar de 2-1. Né? Tá aí o belo gol da equipe do Figueirense e que conseguiu o empate. Mas assim, ó, eu vejo ainda o Figueirense numa montagem de elenco, muita gente chegando. O Alec Gol, muita gente falou assim, mas chegou, tal, tá, né, já tá veterano. Só que é o seguinte, sobrou a bola na área, ele vai mandar pro gol e vai fazer o gol. Então, foi uma boa contratação do Figueirense. Mas o time, como eu falei, está passando por essa reformulação ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o retorno, como é que fica, né? O Elano ainda não conseguiu achar um time, altos e baixos, o Figueirense, oscilando muito e brigando nessa zona perigosa, essa zona do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí esse foi gol, né, Mancha? Que o árbitro acabou anulando, né? Que gerou toda a polêmica com relação à diretoria do Figueirense. Aliás, eu vou te falar o seguinte, né? Série B e Série A, ou bota VAR para A e B, então não bota. Mas é caro, é isso e aquilo. Tem que ter o VAR também na Série B. Eu sou a favor ao VAR. Vai errar, vai ter dificuldade. Sou contra aquele impedimento milimétrico que tem que colocar uma linha azul e uma coisa que dá 1 milímetro. Esse aí eu sou contra. Gerou dúvida, dá o gol, pro gol. A FIFA sempre diz isso, né? Na dúvida, dá o gol. Agora, esse negócio de ficar milimetricamente achando que foi ou não impedimento, e eles ficam 5 minutos ali, agora, sou a favor e deveria ter VAR também na Série B. Não é porque o Figueirense teve o erro, não, mas isso ia dirimir muitas situações, principalmente porque leva ao acesso, leva a um time que hoje está financeiramente muito mal, por exemplo, o caso do Figueirense e outras equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, e você vai para uma Série A e vai ter uma cota 2, 3 vezes maior do que recebe hoje, né, Mancha? Grana, os homens têm para implantar o VAR, pelo menos na A e na B, né? Na C e na D, tudo bem, pode até gerar alguma discussão. Ia ser legal se tivesse também, mas pelo menos na A e na B concordo com o Fabiano. Vamos para Chapecó. Badá, falei lá no início, Chapecoense CSA, jogo atrasado. Se eu não me engano, da segunda rodada. Tive uma dificuldade para encontrar esse jogo na tabela, não lembrava. E a partida não tinha acontecido, era um dos jogos atrasados que a Chape tinha para cumprir ainda. Ficou no empate, sem gols. Ficou de bom tamanho pelo futebol apresentado pelas equipes? Como é que você viu esse jogo, Badá? Olha, Mancha, eu acho que ficou de bom tamanho sim, viu? Primeiro tempo, dizer que foi muito ruim, tecnicamente, por parte dos dois times. A Chapecoense não entrou bem no jogo, a Chapecoense não entrou com aquele comportamento de um time líder que poderia ter nesse jogo garantido o primeiro lugar do primeiro turno da Série B. E até o título simbólico, não vale nada. Aliás, a Série B premia os 4 melhores com o acesso, que é o mais importante, mas não tem prêmio em dinheiro, tem só troféu para o campeão e assim por diante, né? Mas a Chapecoense poderia ter aproveitado melhor o fator local aí contra o CSA, que é um time que também tá melhorando, completou 6 jogos sem perder. Então, o primeiro tempo, como eu falei, muito ruim, segundo tempo melhorou, o CSA mandou esta bola no travessão com o Marquinhos. A Chapecoense também teve as suas oportunidades, quando exigido, o goleiro João Ricardo deu conta do recado, atravessa uma grande fase, assim como todo o sistema defensivo da Chapecoense. 18 partidas, tomou apenas 5 gols. Então, o sistema defensivo da Chapecoense está muito bem. E eu tenho repetido isso aqui várias vezes, né? O que tem que melhorar na Chapecoense é o setor ofensivo. Mas não há reparações a fazer. A Chapecoense é a líder isolada, tem 2 pontos a mais do que o América Mineiro, que é o segundo colocado. Tem 9 pontos a mais do Paraná Clube, que é o quinto. Então, não há o que reclamar. A Chapecoense está 15 partidas sem saber o que é uma derrota. 15 jogos, 13 pelo Brasileiro da Série B e 2 pelo Campeonato Catarinense. Tem 68% de aproveitamento, é o melhor aproveitamento de todos os 40 clubes da Série A e Série B. Então, não há o que se queixar. Mas, alguns jogos, assim, a gente poderia esperar um pouquinho mais. Nada que esteja tão bom que não possa melhorar. E a Chapecoense, nesse jogo aí, se tivesse um pouquinho mais de capricho na hora da finalização, é claro que o CSA também teve a oportunidade, principalmente nessa cabeçada no travessão, mas a gente já viu os lances ali, 2 lances do Anselmo Ramon e um do Paulinho Mocelin. A Chapecoense poderia, quem sabe, até sair com a vitória e já ir a 39 pontos e garantir
o título simbólico do primeiro turno da Série B e melhorar ainda mais a sua condição na tabela de classificação, que é muito boa. Então, não há reparos a fazer a campanha, ela é excelente. Se ganhar hoje do Confiança lá no Sergipe, faz 40 pontos. É bem verdade que vai enfrentar um time que também está crescendo na Série B, que está invicto dentro de casa, que é o time do Confiança. Tem ausências, depois eu posso falar a respeito disso, o Humberto Louser. Mas a campanha é excelente, melhor do que poderia se imaginar, melhor daquilo que a gente projetava no início da competição. Então, está indo bem demais e tem um caminho a percorrer, mas o primeiro turno que está encerrando hoje para a Chapecoense nos dá uma esperança, uma expectativa muito grande de que vai brigar forte no retorno, se não perder o rumo para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Legal, daqui a pouco o Badá vai falar mais sobre a Chape. Os 3 representantes da Série B, o que mais me surpreende, pro bem e pro mal, é o Avaí. A Chapecoense está jogando um bom futebol, o Figueirense está nessa reformulação e o Avaí é sempre uma incógnita. No papel, um grande time, com Frigério, Betão, aquele meio-campo que a gente já conhece, com o Ralf, hoje o Bruno não tá jogando, mas com o Valdívia. No ataque tem o Getúlio, sempre oportunista, mas que não consegue transformar isso, tirar do papel e botar em campo. Já tem gente pedindo a cabeça do Geninho. Pro Emerson Luiz de Blumenau, Guarani 2, Avaí 1. Guarani chegou a abrir 2-0 com gols assim de apagões da defesa havaiana. O Avaí no final ali ainda conseguiu descontar um pouquinho. O Avaí que tá de amarelo, pessoal. O Avaí tá de amarelo jogando com essa camisa amarela. Tem gente que acha que a camisa tá trazendo azar, Emerson, mas não tem nada a ver, né? Não, nada a ver. Eu fico até perplexo. É verdade isso, Mancha? Já tem gente pedindo a cabeça do Geninho. Do Geninho. Daqui a pouco o Geninho vai falar. Chegou recentemente. Claro que, ok, tem a sua ideia, a sua filosofia, é um treinador muito experiente, mas conhece os bastidores da ressacada, conhece, é muito identificado com o Avaí, mas eu não acredito. Mal chegou, já querem pedir a cabeça. Sim, o Avaí. É o elenco mesmo, a gente nota aqui do Avaí, que é um elenco... Soa aqui, pelo menos a gente aqui de Blumenau, observando nos jogos, inconfiável. É um time frio, não é um time frio na hora H, na cara do gol, que eu me refiro na finalização. Um time que acaba realmente impondo diante dos adversários muita qualidade. Mas é um time, parece, sem alma. E eu acho que o Geninho não conseguiu, como também o Santana, que passou pelo Avaí, não conseguiu extrair isso do elenco. Aqui mesmo no Clube da Bola, praticamente ali no início da Série B, e logo o Santana ele foi demitido, até disse que o Avaí era um time cheio de medalhões, mas com jogadores que já ganharam muito dinheiro, muitos títulos, que já jogaram com Maracanã, Morumbi, Beira-Rio, Arena lá em Porto Alegre, Mineirão, com esses estádios lotados. Ou seja, já ganharam muita coisa na carreira. E eu até perguntava na oportunidade qual a motivação deles nesse momento para colocar o Avaí de volta na primeira divisão. É um time que não passa confiança. O Avaí é um time que reage, mas ele não consegue dar uma sequência. Mas aqui de longe, eu te confesso que acho muito precipitado. A gente sabe que muita gente age com a emoção, com o coração, mas o Geninho tem uma história, o Geninho tem títulos. Ele precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar, para implantar a sua filosofia, ou pelo menos para tentar extrair alguma coisa desse elenco que a gente nota que não é todo mundo, é verdade, não são tantos jogadores, mas em tese muito anêmico, sem vida, sem tesão, para disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro, Mancha. O nosso Giba Barcelas da produção do Clube da Bola, da direção do Clube da Bola, aqui já mandou para mim, ó. Em 18 jogos, são 7 vitórias, 2 empates e 9 derrotas com o Geninho, 42,6%. Quem falou com a imprensa essa semana foi o atacante Getúlio, né? Que ia da base do Avaí, aquele jogador que saiu, voltou, se lesionou, mas está ali sempre à disposição do Geninho. Falou um pouco sobre esse desafio diante do América Mineiro e outros assuntos. Primeiro, fala aí, Getúlio. É uma equipe boa, que tem o treinador Ulisses, que está fazendo um bom trabalho lá, e que tem uma equipe rápida no ataque, e esperamos fazer um bom jogo contra eles amanhã.
Aí ele também entrou recentemente para o time do Fabiano, do Emerson e do Mancha. Virou o papai Getúlio, é isso? Nasceu meu filho, graças a Deus, e ser um ótimo pai aí. Tem 3 noites que eu não consigo dormir bem, e se Deus quiser vamos ver o que daqui pra frente vai ser um novo Getúlio. Um novo Getúlio fazendo gol. Eu falei do Geninho, muito começou esse away, sobre pedir a cabeça, por uma coletiva que o Geninho deu depois do jogo contra o Guarani. O pessoal falou que o Geninho estava meio desanimado, meio que já entregando os pontos. Não vi assim, mas vou mostrar um pedacinho para os comentaristas também analisarem. Diz aí, professor Geninho. Eu vou esclarecer e vou responder essa pergunta pela última vez para que vocês não fiquem muito preocupados comigo. Eu hoje tenho quase 50 anos de bola, tenho 30 e poucos anos de treinador. Hoje eu tenho uma outra cabeça, uma outra situação. Mas vou responder aquilo que eu te falei. Eu nunca tive medo de demissão. Nunca fiquei preocupado com a demissão. Nunca. Por vários motivos, que não me cabe aqui falar o porquê eu não tenho uma demissão. Eu trabalho, eu faço o meu melhor, eu sou empregado. O dia que o meu patrão achar que o meu trabalho não é bom, ele chega para mim e fala, você está fora. Da mesma maneira que eu cheguei, eu vou embora. Tá? Então não se preocupem com o meu cargo. Tá? Não se preocupem com isso não, que isso não vai me trazer nenhuma ruga mais na testa. Agora lembrei, surgiu pela pergunta, você se sente ameaçado, Geninho, por mais essa derrota, tal, o Avaí não está apresentando o futebol que você quer, até a palavra retranqueiro apareceu aí nas redes sociais. Fabiano Linhares, é para tanto? Vou usar aqui a palavra culpa, a culpa da má atuação do Avaí, das más atuações do Avaí nos últimos tempos, é do Geninho? Eu não acredito, a gente tem que analisar, o torcedor é a paixão, então o time ganha, é o melhor time, o time perde, tem que mandar todo mundo embora. Então a gente tem que analisar, por exemplo, o Jean Martin, 20 anos de idade, veio da base do Avaí, arrumou o meio-campo do Avaí. O que aconteceu? Teve Covid, ficou de fora e ficou um bom tempo fora. O Rômulo vinha bem, fez toda a jogada do gol do Getúlio no clássico, do Gaston no clássico. Ele roubou a bola lá da intermediária, veio, chutou, bateu na trave e o Gaston fez o gol. Também teve Covid. E não é fácil a pessoa ter um Covid e dizer o seguinte, não, ficou 12 dias em casa, 13 dias, negativou, volta. Não é assim. Não é assim. A Covid, ela traz a questão muscular. Eu tive Covid. Estou há 20 e poucos dias já. Só que eu senti muito a minha questão muscular. A gente fica cansado, a gente tem dificuldade. A minha foi leve, graças a Deus. Agradeço ao Dr. Roger Pirá Rodrigues, que me atendeu muito bem, pneumologista, e eu saí muito bem da questão da Covid. Então, não dá para... Quando você tem um time, tem um meio-campo, e você está jogando, e o time está entrosando, aí o jogador sai em função da Covid. Aí todo mundo, agora volta e vai dar jeito. Não é assim. Passa por uma questão física, novamente e tal. Então, o Geninho está tendo essa dificuldade. É um campeonato altamente atípico. Vai mudar de novo de treinador? Aí vem ganhar 2. Deu certo. Aí daqui a pouco perde 3. Muda de novo. Quando se muda de treinador, você muda a filosofia do time. Você muda a maneira de jogar do time. Então, eu não acho prudente, nesse momento, o Avaí mudar. Quer ir com o Geninho? Vai com o Geninho até o final. E o Geninho, esse jeitão dele, eu fui setorista durante 18 anos, e eu peguei as 2 passagens do Geninho no estádio da Ressacada, quando subiu, e depois quando foi campeão catarinense, eu acompanhei. O Geninho é um cara muito tranquilo, e ele chega antes de uma coletiva, né, até pela experiência dele, e ele fala o seguinte, pessoal, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Sabe quando tu fica aquela coisa, vou fazer tal pergunta, vou fazer não sei o quê, o cara vai ficar bicudo, mas eu tenho que fazer, tal. Ele já chega o seguinte, ele perdia e disse assim, fiquem à vontade, respondo qualquer pergunta. E o Geninho, 70 e poucos anos, né? Já está escolado, tipo, o que ele, no meu entendimento, por conhecer o Geninho, né, depois que ele saiu do Avaí, eu conversava muito com ele, e batia um papo com ele, ele disse o seguinte, olha, ele não está ali pelo cargo, não está pelo dinheiro. O Geninho está sossegado, está com o burro na sombra, ele podia parar de trabalhar. Mas ele gosta de fazer isso, ele gosta do Avaí,
aceitou no meio de uma pandemia jogar. Então, eu acho que não é assim. Ganhou 4 jogos, aí depois teve o revés de perder 2 partidas. Acontece. Vai acontecer isso, vai acontecer essa oscilação. O diferente está sendo a Chapecoense, que está mantendo uma pegada completamente diferente das outras equipes. Mas, no retorno, a tendência é que oscile também na competição, né? E o Avaí vai acontecer isso. Ele reformulou todo o elenco, liberou alguns jogadores que não queria, o Avaí ainda vai trazer mais 2, 3 jogadores. Então, isso acontece. Eu não acredito, e não, se eu fosse presidente do Avaí, eu também não tiraria o Geninho nesse momento. A não ser o seguinte, perdeu o vestiário, os jogadores deram entrevista, disseram que não querem, tal. Aí, beleza. Agora, nesse momento, eu não tiraria o Geninho por tudo que eu disse aqui. Legal, Fabiano. Ó, o pessoal está participando. Boa tarde, estou assistindo aqui em Barra Velha. Beto e Júnior. Olá, eu e o meu filho Davi adoramos o Clube da Bola, o Rodrigo Prim. Boa tarde, bom programa para vocês. Jaime Karazek de Chapecó, vamos para mais uma vitória. Hoje a Chape vai confirmar sua liderança na Série B. Vamos, Chape! Coloca ele assim, estica o Chape! Confiança 0, Chapecoense 3. Mancha, boa tarde. Beto de Joinville, manda um abraço para o meu filho Jean Carlos Lucoli. Fez 24 anos ontem, Joinville no sangue. Boa tarde, peço desculpa a todos, mas meu abraço de hoje vai sempre para o Fábio e para o Badá. Novas. Fernando e sua esposa Luciana da Armação do Pântano do Sul. Boa tarde a todos, bom programa, parabéns pelos comentários. Eu já tinha falado que esses sereninhos vão afundar o Avaí. Abraço a todos. Chape 2, Confiança 1. É o Almir de Chapecó, o sereninho que ele está falando é quem sai à noite, pega sereno. Saudades de ver meu amado e querido Figueira. É o Cristiano e seu filho Juan Christian que mandaram essa aqui. E tem uma que pode ser uma pergunta para o Marcelo. É o Fernando de Itajaí, por isso que eu estou falando do Marcelo. Para vocês, qual que é o catarinense mais preparado na Série D? Marcílio Dias, Joinville ou Tubarão, Marcelo Nunes? Olha, Mancha, pelo que a gente viu até aqui, dá para cravar uma competição com muita igualdade, com uma disputa muito parelha. O Marcílio e o Joinville parecem um pouco à frente do próprio Atlético Tubarão, né? Por tudo que o Tubarão viveu nessa temporada. A gente está agora nessa virada de turno aí na Série D do Campeonato Brasileiro. Vejo o Marcílio e o Joinville um pouco à frente do Atlético Tubarão. Não dá para cravar nem o Marinheiro nem o Jack, um muito melhor que um outro. É uma competição muito parelha, muito igual, e o Marinheiro e o Jack realmente estão numa pegada, numa batida muito parecida, o Tubarão ficando um pouco para trás nesse momento, claro, por tudo aquilo que passou, viu, Mancha? A gente vai para um rápido intervalo, mas antes, está chegando por aqui no Clube da Bola o nosso craque da construção civil, o especialista em cor, com uma pergunta muito interessante que veio de curitibanos. Dá uma olhada. Como vocês estão? Por aqui, nós seguimos recebendo perguntas muito interessantes dos nossos telespectadores. O Gilberto, de Curitibanos, disse que assistiu o nosso quadro aqui e foi comprar algum produto em cor para regularizar uma laje desnivelada com uns 3 a 4 centímetros de altura, mas ficou uma dúvida se deve usar autonivelante ou contrapiso. E ele quer saber também qual é a diferença entre os dois. E aí, Gilberto, tudo bem? A nossa argamassa autonivelante branca secagem rápida serve para uma altura de até 0,5 centímetros. É indicada para pequenas correções de desnível, para a preparação de pisos que serão revestidos principalmente com vinílicos e laminados. A autonivelante pode ser utilizada apenas em ambientes internos e necessitam sempre de um revestimento, podendo ser inclusive um piso ou um porcelanato. Já no seu caso, como existe um desnível de 4 centímetros e seria uma recuperação de uma laje externa, a Encor indica o nosso contrapiso ensacado, uma massa de contrapiso pronta para uso e com traço controlado. Basta adicionar água e está pronto. E sabe o melhor de tudo? Ele tem excelente aderência em sua laje de concreto antiga e atinge enormes resultados de resistência mecânica. Cada vez mais pensamos em praticidade para facilitar o seu dia a dia. Encor, sempre pensando em você. Valeu, Gilberto! Até a próxima, gente!
Valeu, Rafa, tamo junto, obrigado pela participação, especialista em cor. Com certeza o nosso telespectador Gilberto vai utilizar as suas dicas, e se você quiser rever algum vídeo do especialista em cor ou recomendar para alguém, aquele amigo, aquele parente que está fazendo obra, acesse ndemais.com.br/especialista em cor. Um rápido intervalo e no segundo bloco a nossa entrevista coletiva. O técnico do Brusque, Gerson Testoni, vai participar de um bate-papo com os nossos comentaristas ao vivo, virtualmente. Não sai daí que é rapidinho.